Fluminense está próximo de fechar negociação para definir futuro de zagueiro e, além disso, tem craque do Fluminense atraindo interesse de clubes europeus. Será que a gente vai perder esse jogador ainda em 2024? Muitas informações nesse vídeo aqui. O Fluminense passou de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior e tem velho conhecido da torcida tricolor se destacando, metendo gol pelo seu clube na tarde de hoje. Muita coisa pra gente falar aqui, portanto, então desde já eu te convido a assistir até o final e peço para você deixar o joinha nesse vídeo, beleza? Vamos começar com as informações. Eu quero começar atualizando vocês sobre a situação da molecada de Xerém. No vídeo de mais cedo eu falei que o Fluminense enfrentaria o Lagarto do Sergipe pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Fluminense jogando lá em São Carlos, né, a sede tricolor na Copinha, e o Fluminense venceu essa partida e se classificou para a próxima fase com uma rodada de antecedência. A partida contra o Lagarto foi 1-0 para o Fluminense, gol marcado pelo centroavante Kelvin, e o outro jogo da chave entre São Carlense e São Raimundo de Roraima terminou em 0-0, fazendo com que o Fluminense chegasse a 6 pontos e o São Carlense, segundo colocado do grupo, chegasse a apenas 2. Então o Fluminense já está garantido no primeiro lugar de seu grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, passando, portanto, de fase. A gente vai ver um pouco mais dessa molecada de Xerém na Copinha. A gente sabe, né, que o time do Fluminense é muito jovem, o torneio é sub-21, mas esse time do Fluminense é basicamente um time B do sub-20, com muita galera do sub-17, mas passar da primeira fase era sim algo previsto, algo esperado, porque o Fluminense é mais time do que São Carlense, mais time do que Lagarto, mais time do que São Raimundo de Roraima. Então vamos aguardar aí a próxima fase. Ainda tem a partida contra o São Carlense para fechar a situação do grupo, o Fluminense podendo terminar os 3 jogos desse grupo seu com 100% de aproveitamento, com 3 vitórias, com os 9 pontos. Aí vai ter que jogar essa partida ainda, mas já está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ótima notícia, hein? E vamos falar aqui desse jogador, gente. Eu quero falar desse jogador que a torcida do Fluminense tá com uma raiva, tá com uma birra, pra mim completamente justificada, tá? Eu entendo vocês porque essa novela está insuportável. Ou volta ou não volta, né? Eu tô falando do Thiago Silva, gente. Pois é, o Thiago Silva tá nesse imbróglio, se vai voltar pro Fluminense ou não. A torcida tricolor, grande parte querendo, claro, o retorno desse jogador que mesmo com 39 anos ainda atua em altíssimo nível, mas uma outra parte considerável já tá de saco cheio dessa novela e dessa enrolação. Bom, enquanto isso, Thiago Silva segue lá no Chelsea e na tarde de hoje ele atuou pela Copa da Inglaterra com a sua equipe e foi bem no jogo, inclusive meteu um gol, tá? O Chelsea venceu o Preston por 4-0 e o Thiago Silva foi um dos marcadores na partida. Além dele, Borja, Sterling e Enzo Fernandes marcaram os gols da equipe londrina nessa goleada por 4-0. A situação do Thiago Silva a gente sabe muito bem, né? O Fluminense sonha com o seu retorno, ele tem contrato com o Chelsea até o meio de 2024, né? Até 30 de junho desse ano, e a tendência é que o seu contrato não seja renovado. Então, a princípio, o Fluminense quer trazer o jogador, ele voltaria após o fim do contrato com o Chelsea e assinaria com o Fluminense lá no meio do ano. Muita gente criou a expectativa do Thiago Silva voltar ainda no começo do ano. Teve informação que esse era inclusive o sonho da diretoria tricolor, ter o Thiago Silva para a Recopa Sul-Americana no final de fevereiro, perdão, contra a LDU, mas isso deve ficar muito difícil, né? O Pochettino, treinador do Chelsea, tá tendo uns atritos, né, uns conflitos com o Thiago Silva. Isso aí acabou alimentando um pouco mais esse sonho, esse desejo dos tricolores de ver o Thiago Silva rescindindo o seu contrato antes do fim desse vínculo e voltando para o Flu, mas a tendência é que ele fique lá até terminar esse contrato, né? A reconstrução do Chelsea, foi isso que ele falou ano passado, quando renovou esse vínculo. Eu fiquei muito chateado na época, porque era o momento dele voltar, né? Já estava com 38 anos, era o momento dele voltar, mas enfim, 1 ano de atraso, a gente fica chateado, irritado, mas eu ainda acho que o Thiago Silva joga muita bola, jogaria muito aqui no futebol brasileiro, seria um dos principais jogadores do futebol sul-americano, não só do Fluminense, não só do Brasil, seria um grande reforço, por mais que eu entenda a galera que já não aguenta mais ouvir esse nome, tá cheia de raiva do Thiago Silva por causa dessa enrolação, dessa novela que a gente está vendo acontecer pelo reforço da nossa defesa, beleza?
essa é a informação do Thiago Silva. Vamos prosseguir aqui com as informações desse vídeo, mas antes eu quero fazer uma rápida pausa para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando de onde você nos assiste. O mundo é gigantesco e a gente gosta muito de saber até onde a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode em algum vídeo a gente vem aqui e manda um abraço, um salve pra galera que deixou esse comentário. Então nesse vídeo aqui eu quero mandar um abraço pro Joaquim de Posse em Goiás, pro José lá do Ceará, pra Carol assistindo a gente lá da Noruega, Portioli de Alto Alegre no Maranhão, Everaldo de Itagiba na Bahia, Jesus Esteves lá de Cuiabá, José Carlos Cardoso aqui do Rio de Janeiro, Dário de Jequié na Bahia, Marcílio de Rio do Sul em Santa Catarina, Juliana de Vila Velha no Espírito Santo e pro Adaonildo de São Domingos do Azetão lá no Maranhão. Um abraço pra galera ligada na Central e claro, convite para você que está assistindo, se quiser que a gente mande um abraço, um salve citando o seu nome em algum vídeo aqui, deixa um comentário lá embaixo falando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque tem clube europeu de olho em jogador do Fluminense, em craque tricolor, e seria muito ruim perder esse atleta. A informação vem lá da Europa, tá? Do jornalista Ekrem Konur, que é um jornalista turco e especialista em mercado de transferências, e ele fala que John Arias está atraindo o interesse de clubes da Série A, campeonato italiano, e da Bundesliga, primeira divisão da Alemanha. Segundo o jornalista, esses clubes monitoram a situação do meio-campista colombiano e pretendem fazer uma sondagem ao Fluminense para saber valores, modelo de negócio, para levar o John Arias para suas equipes. O John Arias está com 26 anos e ele nunca escondeu de ninguém que tem o desejo, tem o sonho de jogar no futebol europeu, né? É questão de metas pessoais ali da carreira dele, ele tem essa vontade de jogar na Europa, então caso chegue algo interessante para ele e para o Fluminense, a tendência é que o jogador queira sim sair, tá? Vale lembrar que anteriormente o Zenit da Rússia, que é o mesmo clube que acabou de comprar o Nino, né? O Nino foi anunciado já oficialmente pelo Zenit. Esse clube chegou a fazer uma proposta ao Fluminense pelo John Arias. O Zenit teria oferecido 12 milhões de euros para levar o meio-campista colombiano, só que o Fluminense à época recusou. Foi antes da final da Libertadores, né? A gente sabe muito bem como é que funcionou o Fluminense nessa janela, né? O Fluminense simplesmente não queria vender nenhum jogador importante, porque o foco era ganhar a Libertadores pela primeira vez, era ter o pessoal todo até o final do ano. Então recusou propostas pelo André, recusou essa proposta pelo John Arias, e a própria situação do Nino só foi resolvida após a Libertadores, após o Mundial de Clubes. Então, Fluminense tem 50% dos direitos do John Arias, isso é importante a gente lembrar, tá? John Arias, quando chega no Fluminense, o Fluminense paga um valor até baixo, né? $500 mil para comprar o jogador e compra 50% dos seus direitos. Os outros 50% pertencem ao Patriotas lá da Colômbia. John Arias, se deve lembrar, ele jogava no Santa Fé da Colômbia, se destacou contra o Fluminense e aí veio para cá, mas ele jogava no Santa Fé emprestado pelo Patriotas da Colômbia, que é o clube que detém ainda até hoje, né, 50% dos seus direitos econômicos. Então, em caso de uma venda, por exemplo, se o Fluminense vendesse por esses mesmos 12 milhões de euros que o Zenit ofereceu lá atrás, caberia ao Flu apenas 6 milhões de euros. A gente não receberia nem a maioria desse valor, né? Receberia apenas metade da negociação do John Arias. Então isso para mim é uma situação complicada, porque ao passo que eu entendo que o jogador tem esse desejo, essa vontade de jogar no futebol europeu, eu vejo que, assim, financeiramente falando, para o Fluminense uma venda do John Arias nunca vai ser boa, porque a gente nunca vai ter a grande parte do valor, né? Ah, vendeu o John Arias por 10 milhões de euros, a gente vai receber só 5. Vendeu por 20, vai receber só 10. Então, para você ter um valor que realmente você olha e fale, nossa, isso aqui resolveu a situação financeira do Fluminense, foi útil pra gente financeiramente, teria que vender o John Arias por um valor que a gente sabe que, infelizmente, ele não vai ser vendido. 70 milhões de euros, 60 milhões de euros, que é o Fluminense embolsa 30, 35 milhões de euros. Isso não vai acontecer, né? Infelizmente, a realidade do futebol brasileiro e do John Arias, por mais que ele seja um grande craque, é ser vendido por, no máximo, ali 20 milhões de euros, isso sendo bastante otimista. Imagino que não aconteça, tá? E além disso, né, esportivamente, né, tecnicamente, que é a parte que mais nos interessa,
conseguir um novo John Arias não é uma tarefa fácil, né? O Fluminense consegue achar esse jogador por um preço muito bom, jovem ainda, muita qualidade. Não é fácil repor um cara desse, né? Joga pelo lado esquerdo, esse ano jogou bastante pelo lado direito. Repor um cara desse não é tarefa fácil, então perder o John Arias seria muito ruim. O Fluminense tem a intenção de mantê-lo aqui em 2024, saiu informação de que o Flu tentaria renovar o contrato dele, dar um aumento salarial, mas claro, isso tudo depende também da vontade do jogador. Aparecendo um clube da Série A ou da Bundesliga interessado em levar o John Arias, se ele quiser ir, vai ficar um pouco difícil para o Fluminense manter, até pelo acordo que foi feito, né, de que os caras ficariam até o final de 2023 e depois o Fluminense negociaria eles caso viesse alguma coisa interessante para todas as partes. Então, vamos aguardar para ver, mas perder o John Arias seria muito ruim para o Fluminense em 2024, né, galera? Vamos prosseguir aqui com a informação, porque o Fluminense está muito perto de fechar negócio para definir futuro de zagueiro, gente. Pois é, a informação vem do Antônio Neto, jornalista que cobre o Bahia lá no canal SCBTV. Eu sempre me confundo na hora de falar CIS, é uma dificuldade que eu tenho, por isso que eu dei essa travada. Mas é SCBTV, que é de Esporte Clube Bahia, obviamente, e ele traz a informação de que o Bahia está muito perto de acertar a contratação em definitivo do zagueiro David Duarte. Vale lembrar, o David Duarte esteve emprestado ao tricolor baiano em 2023 e, após oscilar bastante por lá, na reta final da temporada foi titular absoluto com o Rogério Ceni, que é o técnico do Bahia. O Rogério pediu a contratação do David Duarte em definitivo e isso deve sim acontecer. Quando o David Duarte foi emprestado ao Bahia, o Fluminense recebeu R$500 mil pela essa negociação para liberar o cara por empréstimo e tinha uma opção de compra nesse contrato. Esse valor da opção de compra, gente, não foi divulgado até hoje, tá? Eu fiz uma pesquisa aqui extensa das notícias da época do David Duarte saindo para o Bahia, também as informações de agora, tentamos apurar também, ninguém tem essa informação de quanto que é o valor que o Fluminense botou de opção de compra, né, para liberar o jogador em definitivo. Vale lembrar, né, que o contrato do David Duarte com o Bahia se expirou no último dia 31, então tecnicamente ele não tem mais contrato com o Bahia e a opção de compra não vale mais. Mas como é um jogador que não faz parte dos planos do Fluminense, a tendência é que o Fluminense libere ele para o Bahia, não faça jogo duro e venda o atleta, né? Então pode ser que a negociação role por valores próximos da antiga opção de compra. Vale lembrar, né, que o David Duarte chega ao Fluminense em 2022, vindo do Goiás. Ele é um jogador que teve um destaque no Goiás lá em 2018, 2019, e teve uma lesão grave no joelho, acabou ficando um tempo de fora. Antes dessa lesão tinha Inter, Flamengo, outros grandes clubes do Brasil tentando a sua contratação. Depois da lesão ele deu uma caída, mas ao retornar conseguiu ter algumas boas atuações e o Fluminense ficou muito interessado na sua contratação. Ao longo do ano de 2021, o Fluminense tentou muito esse jogador. O Fluminense chegou a oferecer R$3 milhões para o Goiás para pegar o jogador antes do final de contrato. Só que o Goiás recusou, queria 5 milhões na época. O Fluminense acabou não pagando esse valor. E no meio do ano, faltando 6 meses para o fim do seu contrato, ele assinou um pré-contrato com o Fluminense e chegou aqui de graça. No Fluminense, nunca se firmou, né? O principal destaque dele, por assim dizer, a gente pode falar que foi na final do Carioca de 2022, quando ele entra como lateral direito. Ali anula o Bruno Henrique no segundo jogo da final, ele entra no segundo tempo ali na posição e vai muito bem, mas de resto teve muitas lesões, quase não teve sequência aqui no Fluminense, jogou muito pouco e aí foi emprestado para o Bahia, onde após altos e baixos terminou a temporada em alta e deve ficar por lá. Em definitivo, é um jogador que eu acho que vai deixar pouca saudade, né? Por mais que o Fluminense precise de zagueiro, esteja buscando, tem a novela do Thiago Silva, eu acho que o David Duarte vai deixar pouca saudade. A torcida tricolor não deve estar muito incomodada com ele fechando com o Bahia, né? Mas eu quero, claro, saber a sua opinião. Alguém discorda de mim nessa? O David Duarte seria importante para o Fluminense em 2024? Deixa um comentário aqui pra gente trocar essa ideia. Comenta também, né, sobre o John Arias, sobre todas as notícias aqui, pra gente falar bastante sobre o nosso Flusão. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!